Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar de conjunto dos números irracionais. Bem, até aqui a gente já aprendeu sobre três conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais, aquele que surgiu a partir do processo de contagem de objetos. Depois a gente foi para o conjunto dos números inteiros, aquele que surgiu a partir da necessidade de se quantificar a dívida, né? Na sequência, a gente falou de conjunto dos números racionais, que foram aqueles números que surgiram a partir da divisão de dois números inteiros. Quando você divide dois números inteiros, lembra, três coisas podem acontecer. Ou você obtém um inteiro, ou você obtém um número decimal finito, ou você obtém um número decimal infinito. Bem, mas o conjunto numérico de hoje, dos irracionais, ele é formado por números que não podem ser escritos como uma fração de dois inteiros. Bem, todo número que você não consegue representar como fração de dois inteiros, ele é um número irracional. Normalmente eles são oriundos das raízes quadradas, cúbicas, seja de que índice for, que não são exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 4 dá um número inteiro, dá 2. Mas a raiz quadrada de 3, e a raiz quadrada de 5, e a raiz quadrada de 2, esses números eles não são números inteiros. Esses números eles dão também decimais infinitos, são dízimas não periódicas. Tem alguns exemplos aqui. Ó. Raiz quadrada de 2 dá esse número aqui, 1,4142135, e assim ele continua de maneira desordenada. Né? Essa sequência aqui ela não tem uma ordem determinada. E, é diferente das dízimas periódicas que tem um bloco de números que são chamados de períodos, né, que se repetem. Aqui não. Aqui você não tem uma sequência lógica. Por isso a gente diz que esse número ele é uma dízima não periódica. E por ele ser uma dízima não periódica, você não consegue escrevê-lo na forma de fração. E por isso ele é um número irracional. Tudo bem? Aqui você tem, por exemplo, a raiz quadrada de 3, que é 1,73200508 e assim por diante. Essa sequência aqui também não é uma sequência lógica, ela não tem uma sequência ordenada daqui para frente. Por isso, esse número também é uma dízima não periódica e a gente não consegue escrevê-lo na forma de fração. Daí esse número é um número irracional. Bem, além desses, você tem, né, como por exemplo, o π. Π é igual a 3,1415926535 e daqui segue também de maneira desordenada, infinita, né? É um decimal infinito não periódico, uma dízima não periódica, e por isso a gente não consegue escrever na forma de fração. E o π também é um número irracional. O π é um número curioso. Se você der uma pesquisada aí na internet, você vai ver que existem muitas pesquisas sobre o π, né? Ele hoje é um número que já foi descoberta muitas casas decimais, porque algumas pessoas ainda tentam provar que π é racional, mas até hoje não conseguiram, né? Não existe um bloco de números que se repete. Tudo bem? Dá uma pesquisada aí na internet que você vai gostar. O próximo número aqui é que a gente chama de constante de Euler, ou constante de Euler, né? Depende da pronúncia de alguns. Ela é 2,718281828246, é muito utilizada no logaritmo neperiano, coisas que vocês vão ver mais à frente, é muito utilizada na física, né? Tem muitas aplicações com essa constante. Então, basicamente aqui, de maneira muito sucinta, esse é o conjunto dos números irracionais. Basicamente é um conjunto dos números que não podem ser expressos em forma de fração. Tá? O símbolo do conjunto dos números irracionais é esse aqui, ó. I, com essa barra dobrada, né? E R de irracional. Tudo bem, gente? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula ao vivo. Tá aí o quadro.